Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Confirma aqui para mim nos comentários se vocês conseguem me ver e me ouvir, tá bom? Para que a gente possa iniciar a nossa aula. Até que dá o tempo de todo mundo chegar, vou colocar mais um videozinho para que todos cheguem juntos, né? A gente inicie então a nossa aula todos juntos, tá? Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Bom, então, pessoal, acredito que já tenha dado tempo, né, de todos chegarem. Eu sou a professora Ana Carolina, sou a professora dos cursos de Química de vocês aqui da Unifateste, e hoje a nossa aula, então, vai ser sobre as metodologias e instrumentação para o ensino de Química, tá? Deixa eu colocar o nosso slide aqui do ladinho. O que a gente vai ver hoje? Que eu pensei em discutir com vocês nessa aula extra, que é um pouquinho mais curta, né? A gente vai falar um pouquinho aí das tendências e metodologias no ensino online, tá? Como que acontece, o que a gente pode abordar aí, as metodologias que a gente pode utilizar para a gente conseguir ensinar a química de uma forma eficaz, né? Que seja mais fácil para o aluno que está estudando de forma online, para que ele consiga absorver esse conhecimento, tá? Então, eu trouxe para vocês alguns tópicos aqui, algumas tendências, né? Que são aí emergentes no ensino de química à distância. Uma delas seria a microlearning, tá? O que seria essa microlearning? Seria, então... Ai, deu um erro aqui nos slides, pessoal, saiu de ordem. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá tudo certo. Essa contextualização, então, do ensino online, né? Nos últimos anos, a gente tem aí notado, né, testemunhado uma rápida evolução nesse cenário aí de ensino à distância, tá? Ele foi impulsionado, então, aí por tecnologias, pela globalização, é um método mais fácil da gente estudar. Só vou dar uma contextualizada antes da gente ir para as técnicas, tá, pessoal? Além disso, a gente sabe da relevância aí do ensino online, né, que ele está se tornando cada vez mais relevante por várias, inúmeras razões, tá? Primeiramente porque ele permite esse acesso, né, à educação de uma forma mais ampla e mais inclusiva, tá? Ele acaba oferecendo ali uma flexibilidade de horários que muitas pessoas não têm tanto tempo, né, assim, disponível no período da noite, alguns trabalham, tem os que têm filhos também, não conseguem, né, deixar as suas casas para ir para a faculdade. Então, esse ensino online, ele vem se tornando aí, vem ganhando uma relevância muito grande por conta disso, tá? Essa flexibilidade de horários, né? Os alunos que têm compromissos aí consigo mesmo, conseguem se desenvolver muito bem nesse meio, para que eles possam, então, conseguir concluir aí a graduação, tá? Mas não é só isso, tá? Existem desafios e também existem oportunidades nesse meio, tá? Esse ensino online, ele apresenta alguns desafios que são únicos, né? Como, por exemplo, a falta de interação face a face. Algumas pessoas sentem mais
dificuldade de aprender se não estiver ali face a face com o professor, né, com uma pessoa para ensinar. Pode dificultar um pouco esse momento aí, né, a construção de relacionamento entre o professor e os alunos, né? Por exemplo, nós aqui. Eu vejo vocês quando vocês aparecem aqui nos comentários ou quando vocês procuram, né, a gente para alguma dúvida, alguma coisa, mas por serem muitos alunos nesse ensino online, a gente acaba não tendo um contato diário, né? Esse é um dos desafios aí que a gente tem em manter contato com os alunos, tá? Além de exigir aí essa adaptação, né, das metodologias de ensino tradicionais, que a gente está muito enraizado na gente, essa metodologia que é a padrão, assim, né, da gente ir à sala, escutar o que o professor tem a dizer. Então, para a gente aprender a estudar de um jeito diferente, acaba sendo um pouquinho mais complicado, tá? Mas, por outro lado, esse ensino remoto ele acaba oferecendo oportunidades aí para a gente explorar novas formas de engajamento com os alunos. A gente pode aproveitar, por exemplo, os recursos tecnológicos, né, que estão sempre disponíveis aí para a gente. Um exemplo desses recursos, né, seriam esse microlearning em química. Mas o que seria esse microlearning, né? Ele pode ser aí muito útil para a gente utilizar no ensino de química, porque a gente aborda conceitos específicos em pequenas doses, tá? Facilitando aí, então, a absorção e a compreensão do conteúdo da química, que a gente sabe que é um pouco difícil, né? Esse microlearning seria aí, na verdade, alguns vídeos curtos explicando determinado assunto. Poderia ter alguns vídeos fazendo alguma reação química prática, né? Para que o aluno entenda que o que está escrito na apostila, por exemplo, acontece de tal forma na prática. A gente tem também as opções de quiz, que a gente pode montar alguns quiz e mandar para os nossos alunos, né? Uns quizzes rápidos, claro, né? Como se fosse uma forma de revisão aí do conteúdo, alguns infográficos, algumas propriedades dos elementos que podem ser ali recursos valiosos para esses alunos, né? Quando a gente dispara conhecimento em pequenas doses assim específicas, acaba fixando melhor na mente do aluno. Além disso, a gente tem aí o estudo a gamificação, né, que facilita no estudo da química, pode deixar ela um pouco mais divertida para o aluno, né? Pela química ser algo assim mais teórico, né? As teorias são bem presentes. Então, se a gente usar essa gamificação, acaba sendo mais divertido e mais envolvente, né? Nós, como educadores, nós podemos criar alguns jogos educativos, né? Que desafiem os alunos a resolver problemas de química. Além disso, a gente pode, com esses jogos também, incentivar ali a reconhecerem, a identificarem determinados elementos na tabela periódica, por exemplo. A gente pode montar, seja assim, utilizando os recursos tecnológicos ou até mesmo, se eu quero aplicar na sala de aula com alunos de ensino médio, posso desenvolver algum jogo ali com eles mesmos, né, para que eles façam, por exemplo, uma tabela periódica ou algo do tipo para que facilite o entendimento deles de cada um dos elementos da tabela, tá? A gente também pode desenvolver outros tipos de jogos, por exemplo, para equilibrar equações químicas. Acaba que os alunos não gostam muito dessa parte, mas com essa gamificação, né, com algo mais interessante, eles acabam vendo com outros olhos, né, e vendo que é sim algo interessante, tá? Com isso a gente consegue motivar eles ali a se dedicarem mais nesse aprendizado da disciplina sem ser algo tão maçante. Além disso, a gente pode utilizar no caso EAD, que é o que a gente faz aqui com vocês, simulações em laboratórios virtuais. Eu acredito que muitos de vocês já tiveram acesso aos laboratórios virtuais, né? Que é onde, como se fosse um laboratório normal, mas o aluno ele acessa de forma online. Ele consegue fazer as reações, ele consegue quantificar o tanto de amostra que ele quer utilizar. Mesma coisa como se ele tivesse um laboratório, porém é num computador, tá? Essa utilização aí desses simuladores, desses laboratórios, eles permitem com que os alunos eles realizem esses experimentos em um ambiente seguro e controlado. Então, não vai ter risco nenhum o aluno estar manipulando lá, por exemplo, uma soda cáustica, né? Ou um ácido sulfúrico, porque ele vai estar fazendo isso dentro de um laboratório virtual. Então, isso não vai afetar ele de nenhuma maneira. Isso permite com que ele conheça os riscos, né? Sem colocar a saúde e a vida dele ali em risco.
Isso acontece mesmo à distância, né? No caso desses laboratórios virtuais, tá? Então, o aluno vai ter a consciência dos riscos, para que serve, tudo certinho, fazendo essas simulações. Existem aí plataformas online que oferecem uma variedade de experimentos, como vocês, eu acredito que a maioria de vocês já tiveram acesso, né, os nossos laboratórios virtuais aqui na Unifatesc. Desde a gente tem lá nessas plataformas, desde titulações ácido-base até análises espectroscópicas, além de outras ferramentas aí que proporcionam uma experiência prática de aprendizado, né, para todos os alunos, permitindo que os alunos explorem esses conceitos e os fenômenos da química de forma mais interativa, tá, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito das metodologias de ensino. Eu falei para vocês um pouquinho a respeito de como seria aí de forma online, né, primeiramente. Agora, essa metodologia de ensino, que elas acabam sendo eficazes tanto para o EAD quanto para o presencial também, né? São formas alternativas de abordar os assuntos, né? Que acabam fazendo com que os alunos interajam mais nas aulas, tá? A gente tem aí um dos primeiros tópicos que eu trouxe para vocês, seria um aprendizado baseado em problemas, né? Então, como que isso seria? Eu dou, por exemplo, uma abordagem ali pedagógica que coloca o aluno no centro de um processo de aprendizagem, que acaba desafiando ele a resolver alguns problemas reais, no nosso caso, relacionado à química, né? Esses alunos, então, eles vão trabalhar ali em grupos, né, para identificar os problemas, buscar informações, formular algumas hipóteses ali para que eles consigam desvendar essas soluções, tá? A gente fez um projeto, eu e a professora Fernanda, a gente foi uma escola aqui presencial, né? A gente fez um projeto bem bacana que a gente utilizou esse método. A gente deu ali um problema para os alunos, né? A gente simulou como se fosse a cena de um crime, né? Foi baseado na química forense. A gente simulou como se fosse a cena de um crime e os alunos tinham que descobrir, utilizando apenas a caneta do autor ali, né, do crime, teriam que descobrir quem era o assassino. Eles tinham 3 opções de caneta. O contexto era que era um empresário e a única coisa assim que ele deixava registrado era a assinatura dele. Começaram a ver que a assinatura dele estava sendo falsificada e logo após que fizeram essa descoberta da assinatura falsificada, ele foi assassinado. Aí, com a tinta, cada um dos funcionários, né, próximos dele usava uma determinada caneta. Então, a partir ali então da análise de cromatografia, né, que é a separação dos componentes, eles conseguiram chegar ao culpado, né? Eles analisaram as canetas de cada um e a caneta também do assassino, sem saber, né, qual das canetas que era. A gente só deixou ali o papelzinho de resposta da cromatografia, como que tinha que ser separado para ser o assassino. Aí eles fizeram a análise de cromatografia, deduziram ali entre eles como que seria, né? Como que desvendaria isso, e fizeram análise de cromatografia e chegaram, então, no assassino a partir dessa análise. Então, a gente fez o quê? A gente colocou eles no centro de um problema e incentivou eles, a gente fazia perguntas como que eles poderiam fazer ali para desvendar esse crime, né? Além disso, a gente pode utilizar também fóruns de discussão, são uma ferramenta aí muito poderosa, né, para promover a interação e o compartilhamento de conhecimento entre os alunos em um ambiente virtual. Então, o fórum vocês utilizam nas disciplinas de vocês, a gente coloca para que cause um debate entre vocês ali. Os educadores, né, no caso queiram aplicar, podem criar ali tópicos de discussão, tá? Para que compartilhem suas ideias, as dúvidas e as experiências que vocês viveram, tá? Essa opção do fórum, ele acaba proporcionando ali um espaço mais colaborativo entre os alunos, tá? Que pode aprender ali uns com os outros, né? Alguns alunos podem dar umas informações que outros ainda não sabiam e acaba ali favorecendo a desenvolver as habilidades, né, de comunicação e escrita. E o nosso último tópico, então, seria as salas de aula virtuais interativas.
Essas salas de aulas virtuais interativas, elas oferecem um ambiente de aprendizado em tempo real, onde os alunos ali eles podem participar das aulas, das palestras, das atividades, né, que são conduzidas por um professor. Algumas ferramentas aí como videoconferência, chats, né, o que a gente está fazendo aqui agora. Alguns quadros brancos virtuais que alguns professores, acho que a maioria de vocês lembram do professor Arthur Torres, ele utilizava bastante esses quadros brancos virtuais, que ele fazia os exercícios e respondia com vocês. Então, essa é sempre uma boa opção, né, para a gente estar utilizando. Porque isso acaba permitindo aí uma comunicação melhor com o aluno. A gente consegue resolver ali o exercício e ir explicando passo a passo que não tem normalmente se o aluno ficar só lá dentro do ambiente virtual dele, tá? A gente acaba tendo aí uma interação, acaba tendo um feedback bem positivo com isso. Além disso, a gente pode criar também a experiência de uma sala de aula online mais dinâmica e mais envolvente para os alunos, porque a gente vai estar aqui convivendo, vai estar trocando ideias, vai estar resolvendo determinados exercícios ou até mesmo algum conteúdo, né, que a gente traga, que a gente consegue conversar com vocês de uma forma mais dinâmica, né, interagindo melhor. Pessoal, então essas foram alguns tópicos que eu trouxe para vocês, para a gente pensar aí, para a gente aplicar em caso de ensino online. A maioria deles tem como a gente aplicar no ensino presencial também, e eles não servem só para o ensino de química, né? No caso do ensino presencial de química, a gente tem bastante variedades aí de opções para a gente ensinar, por exemplo, estrutura molecular, né? Que a gente tem alguns simuladores, assim, mais ou menos, né? Não sei dizer bem o nome para vocês agora, mas que a gente consegue ir juntando as bolinhas e as conexões para a gente ir formando determinadas moléculas aí, por exemplo, de água ou de outros componentes que a gente queira ensinar ali, ter uma visão 3D, mostrar para os nossos alunos, tá? E uma opção online para algo desse tipo seriam os simuladores, né? Que a gente tem disponível aí para que vocês utilizem. Então, pessoal, nossa aula extra foi essa, foi mais um bate-papo aí para que a gente possa interagir melhor, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar e-mail que eu estarei à disposição, tá? Um beijo e até mais!